Ele voa, ele cura, mas também não perdoa. O nome dele é Tempo, mas pode ser chamado de parece que foi ontem. Já parou para pensar que viver é uma contagem regressiva? Às vezes os ponteiros parecem estar com preguiça, mas quase sempre estão com bastante pressa. Porém, já garantiu o sábio Salomão, há tempo para tudo debaixo do céu. Para muitos é difícil pensar assim, afinal a vida é tão cheia de contratempos. As horas e minutos ditam o que devemos fazer naquele instante. Corremos para um lado e para o outro, e quando chega o fim do dia parece que não fizemos nada. Só que aí vem outro dia, que logo vira uma semana, um mês, e quando nos damos conta, já é Natal. Mas e quando será que acaba o tempo do tempo? Você já deve ter ouvido que nós estamos no tempo do fim. E na Bíblia encontramos o dono do tempo alertando que precisamos estar prontos porque o fim está próximo. Há quem deixe para arrumar as malas nos últimos minutos de embarcar para a viagem. Mas será que vale a pena fazer o mesmo com a nossa vida? Nos prepararmos para o fim apenas quando os ponteiros girarem pela última vez? Mas quando será o fim? Como saber se já estamos no fim do tempo do fim? Quanto tempo será que ainda resta para que possamos nos preparar? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Deus ilustrou o plano de salvação no santuário. Seus móveis, suas cerimônias, todas elas mostravam claramente como Deus salva os seres humanos. Sabe que o santuário mostrava o sacrifício substitutivo de Jesus através dos sacrifícios dos cordeiros, até que viesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como fala João. E aquele sistema cerimonial era uma sombra do que estava por acontecer. E quando a sombra se encontrou com a realidade, teve-se o cumprimento. E a partir daí, não precisamos mais do sistema cerimonial. A segunda coisa que o santuário mostrava foi a mediação sacerdotal de Cristo no céu. E a terceira coisa que mostrava o santuário era o julgamento final. E hoje eu quero te falar sobre essa segunda ilustração do santuário, que tem que ver com aquilo que Jesus está fazendo agora. Porque muitos olham para o sacrifício de Jesus, feito no Calvário, mas esquecem que o plano de salvação não acabou no Calvário. Porque o plano de salvação continua no santuário. No Calvário, vemos o que Jesus fez. No santuário, vemos o que Jesus está fazendo agora por nós. Vejamos o santuário terrestre, onde Deus mostrou claramente o plano completo da salvação do ser humano. Lembre que no santuário terrestre, o sacerdote realizava um sacrifício contínuo, ou seja, de manhã e tarde. Esse sacrifício representava a morte de Jesus. Mas existia uma vez por ano, que era o 10º dia do 7º mês, em que o santuário era purificado. Quem entrava em cena era o sumo sacerdote. Aquele dia era um dia de juízo, era um dia de julgamento.
E todos aqueles que não confessaram seus pecados, naquele dia eram excluídos e eram mortos, porque era um dia de julgamento. Agora, como isso se cumpriu no ministério de Jesus? Olha só, quando Jesus Cristo ascendeu para o céu, no ano 31 depois de Cristo, a Bíblia diz que ele entrou no santuário. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e verso 2 assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Se você percebe, aqui diz que Jesus entrou no santuário. Lembre que Moisés construiu um santuário que era uma miniatura do santuário que existe no céu. E quando Jesus subiu para o céu, ele entrou no santuário e ali começou sua obra de intercessão. Aquele santuário, que diz aqui o livro de Hebreus, que foi feito não por Moisés, foi feito por Deus, ou seja, o santuário real, o santuário que está no céu. Mas para que Jesus entrou lá? Jesus não foi ali para apresentar sacrifícios como os sacerdotes terrenos. Não. Jesus passou para aplicar o seu sacrifício feito em favor daqueles que aceitam como Salvador. Ou seja, para que Jesus morreu, é verdade, por toda a humanidade, mas não toda a humanidade vai ser salva. Mas por quê? Porque simplesmente vão ser salvos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que Jesus é nosso intercessor no céu. Porque agora, no santuário celestial, Jesus aplica o seu sangue, o seu sacrifício em nosso favor. Quando nós vamos para a presença de Deus, pedimos perdão por nossos pecados, quando acontece o arrependimento de coração, então Jesus é o nosso intercessor. Olha só o que diz o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único. Você não tem que ir para Maria, para um santo. Você não tem que ir para alguém que já morreu ou para alguém que você pense que está no céu para que possa interceder por você. Jesus Cristo é nosso único intercessor. E todo o pecado confessado e perdoado é por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso intercessor. E essa intercessão começou exatamente no ano 31. Agora, lembro mais uma coisa. Eu já disse que uma vez por ano o santuário terrestre era purificado. Mas por quê? Porque ao longo do ano o pecado era transferido por meio do sangue que entrava no santuário. Vou te explicar assim. Cada vez que o pecador reconhecia seu pecado, ele trazia uma oferta de sacrifício. E antes de sacrificar, vamos aqui imaginar que um cordeiro que vai sacrificar, ele colocava sua mão na cabeça e de forma simbólica o pecado era transferido para o cordeiro, para o sacrifício. E esse cordeiro vai morrer em vez do pecador. E aquele sangue era levado para o santuário, porque o pecador apenas chegava até o átrio, apenas até a primeira parte, ele não entrava no santuário. Quem entrava no santuário levando o sangue era o sacerdote. Então, dessa forma, o santuário era contaminado. Mas como? É verdade, pelo sangue, mas pelo registro do pecado que permanecia até o dia da purificação, o dia de limpeza,
onde havia uma cerimônia muito especial. Você pode ver ali no livro de Levítico, capítulo 16. Agora, aquele dia era um dia de juízo. E como isso agora faz parte do ministério de Jesus? Quando vamos para o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, fala da purificação do santuário. Mas não se refere ao santuário terrestre, porque esse santuário foi destruído no ano 70 depois de Cristo. A profecia do livro de Daniel apontava para o santuário celestial, porque era uma profecia para o tempo do fim. Agora, mas aí vem a pergunta: como é possível que isso possa acontecer no céu se lá não tem pecado? Por que é necessário que também lá no céu seja purificado ou tenha que ver com a purificação do santuário celestial? O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 23, traz uma resposta muito clara para nós. E diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, está falando das coisas celestiais, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Um sacrifício muito melhor. Agora, como as coisas celestiais foram purificadas? Com um sacrifício melhor, o sacrifício de Jesus. Não era mais o sacrifício dos cordeiros que morriam aqui quando acontecia essa cerimônia no santuário terrenal. Isso significa que em um ponto da história, Jesus Cristo iniciaria aquela purificação do santuário. Mas, vamos entender, significa que a purificação tem que ver com a limpeza dos registros do pecado que foram confessados e perdoados. E segundo a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, isso vai dar uma data que nos leva para o ano de 1844. Ou seja, a partir dessa data, Jesus assumiu um novo papel, uma nova função. Não só como intercessor, porque ele continua sendo nosso intercessor, mas também como juiz. Porque lembre que nesse dia da purificação do santuário, era um dia de juízo. Então, no céu, nessa data de 1844, Jesus começou o julgamento, mas o julgamento favorece o povo de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo se mostra como nosso advogado, como nosso intercessor, como alguém que nos defende. Mas para que Jesus Cristo possa te defender nesse julgamento, você tem que se arrepender, você tem que confessar seu pecado. Mas nesse julgamento é muito necessário. Por quê? Para determinar, dentre todos aqueles que afirmam acreditar em Deus, aqueles que dizem que aceitaram a graça de Deus, mas não vivem em obediência, não vivem em harmonia com sua palavra. Por isso, no juízo, ali vai determinar quem realmente tem a graça de Deus, quem realmente está arrependido, quem realmente se afastou do pecado. Por quê? Porque muitas pessoas podem dizer acreditar em Deus. Lembra que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no céu. Muitos poderão tomar o nome de Deus, mas não viver conforme Deus quer. Olha só, muitos pensam que a graça de Deus simplesmente é uma graça que salva, mas a graça de Deus é uma graça que transforma. E se você aceita a graça de Deus, você vai permitir que a graça de Deus possa colocar sua vida em harmonia com a palavra de Deus, em harmonia com a vontade de Deus, em harmonia com a lei de Deus, porque a graça que salva é a graça que transforma. Nesse juízo, nossa salvação é determinada. Jesus diz que seremos julgados por nossas palavras e nossas ações.
Quando vamos para o livro de Tiago, capítulo 2, verso 10 ao verso 12, diz que o código moral desse julgamento é a lei de Deus. É por isso que o inimigo odeia tanto a lei de Deus. É por isso que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Você tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o todo do homem. Porque Deus, diz Salomão, trará toda obra ao julgamento, a juízo. E você tem que saber que hoje nós estamos vivendo esse julgamento. Quando vamos para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 14, o verso 6 e o verso 7, fala sobre o juízo que já começou. Olha só, o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois ha chegado a hora do seu juízo. O juízo começou. E agora, isso está falando do tempo do fim. E aqui tem uma advertência, tem um convite: adore a Deus, porque chegou a hora do seu julgamento. Em outras palavras, o julgamento já começou. Mas aqueles que amam a Deus não devem temer o julgamento, porque toda vez que confessam seus pecados e se arrependem, e aceitam o sacrifício de Jesus em seu favor, então eles não são condenados. Sabe uma coisa? Não há pecador que aceite a graça de Deus e não seja perdoado. Você sempre vai ter perdão se aceita a graça de Deus. Não importa quão maior seja ou quão grande seja seu pecado, lembre que maior é a graça de Deus. E enquanto Jesus Cristo continuar sendo nosso intercessor, haverá uma oportunidade para todo ser humano. Mas agora vem o ponto principal. Jesus não estará para sempre ali. Um dia, ele sairá do santuário. E quando Jesus deixe de ser nosso intercessor, o destino de cada ser humano estará definido para sempre. E quando isso acontecer, olha o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Ou seja, o justo continua justo. O injusto continua assim. Não há mais oportunidade de salvação, porque não haverá mais intercessor. A graça no céu terá acabado. Quando o julgamento terminar no céu, Jesus virá para dar a cada um sua recompensa. Por isso o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12, diz que Jesus vem com uma recompensa para cada um. Em outras palavras, antes do retorno de Jesus, haverá um julgamento e ali vai se definir a recompensa de cada ser humano. Mas isso foi determinado em base às decisões que cada ser humano fez, as oportunidades que ele teve e desprezou, ou a graça que ele aceitou e foi perdoado. E sabe que não sabemos quando Jesus deixará o santuário, quando a graça, a humanidade acabará para sempre. Mas enquanto o Evangelho seja pregado, enquanto o Espírito Santo continue trabalhando na sua mente, é porque ainda há graça. Mas chegará o dia em que não haverá mais oportunidade, não haverá mais perdão, não haverá mais salvação. Vai chegar um momento em que ninguém mais vai te convidar para aceitar Jesus. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo não mais vai trabalhar no seu coração. Por isso que a Bíblia é clara quando diz no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 15, se você ouvir agora a sua voz, por favor, não endureça seu coração. Aceite o convite de Deus.
Você não pode desperdiçar, não pode perder as oportunidades que Deus lhe dá. Não, você não pode adiar lindas oportunidades quando se trata de salvação. Não, porque um dia a porta da graça se fechará. E você tem que lembrar que o que Deus fecha, ninguém pode abrir. Você lembra da parábola que Jesus contou no livro de Mateus, capítulo 25? Jesus contou a parábola das 10 virgens. Apenas 5 estavam prontas para a festa de casamento e 5 não estavam prontas. E quando a porta foi fechada, ninguém mais podia entrar. E também Jesus diz que sua vinda seria como nos dias de Noé. Isso está no livro de Mateus capítulo 24, verso 37 e verso 39. Mas por que Jesus falou isso? Olha, antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Isso diz o livro de Gênesis capítulo 7, verso 16. Você sabe quanto tempo estava Noé e sua família dentro da arca, quando ainda o dilúvio não caiu? 7 dias. 7 dias antes que o dilúvio caísse, a porta foi fechada. Mas as pessoas não sabiam que sua sentença foi determinada. Sabe que ninguém sabe quando esse dia vai acontecer no céu. Mas sabemos que existem, pelo menos, 2 outras maneiras pelas quais nossas oportunidades de salvação podem acabar. Lembre, o primeiro momento, já falamos, é quando Jesus saia do lugar santíssimo, saia do santuário. Oportunidade ninguém mais vai ter. Não sabemos quando vai acontecer esse dia. Mas tem outros 2 momentos onde a graça acaba para o ser humano. A oportunidade acaba para o ser humano. Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 12, o verso 31 e verso 32, que todo pecado será perdoado para os seres humanos, menos o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo não é uma ação. Tem muita pessoa que escreve muito preocupada, pensando assim: olha, eu acho que já pequei contra o Espírito Santo, porque eu cometi muitos erros, muitos pecados na minha vida. Quando eu olho para meu passado, quando eu olho para meu presente, quando eu olho para a minha vida, eu acho que já pequei contra o Espírito Santo. Quando uma pessoa diz isso e está triste por isso, eu digo o seguinte: é a maior evidência que você ainda não pecou contra o Espírito Santo, porque você tem consciência de pecado e você quer mudar de vida. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo não é uma ação, é a rejeição contínua, onde você se acostuma a abraçar o pecado para desprezar a Cristo. É ali quando acontece o pecado contra o Espírito Santo. Então, chega um momento em que, em vez de se arrepender, você começa a justificar o pecado. E lembre que o pecado, se não é confessado, não pode ser perdoado. Mas enquanto você tem essa necessidade de poder mudar, enquanto você tenha consciência de pecado, enquanto você senta a necessidade de ir para Deus, é porque o Espírito Santo continua trabalhando na sua vida. E se você ouve a voz de Deus, então você tem que ir para Deus, pedir perdão a Deus. Por quê? Porque Deus ainda está falando para seu coração. Mas chega um momento em que você se torna espiritualmente surdo e perde a sensibilidade ao ponto de não precisar mais de perdão e arrependimento. Então, é isso pecado contra o Espírito Santo, quando você não mais precisa do perdão. Mas tem um terceiro momento onde acaba a graça para todo ser humano. Sabe quando acontece? Quando chega a morte. E ninguém sabe quando chega a morte. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas ninguém sabe quando. E enquanto você tiver vida, você tem que aproveitar cada dia que Deus dá. Você tem que ouvir a voz de Deus chamando para seu coração. Porque agora existe graça.
Agora a porta ainda está aberta. Mas ninguém sabe quando é o último dia, a última chance, a última vez que vai ouvir o convite de Deus. Porque a morte chega de maneira inesperada. Nossa vida é curta. E sabe, ninguém te salva de morto. Não há oração que te salve. A salvação é uma questão de escolha na vida. Por isso o livro de Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20 diz: hoje eu coloquei diante de você a vida e a morte. A salvação é uma questão de escolha. Ninguém irá para o céu sendo forçado. Então, a decisão mais inteligente é não perder tempo sem Deus. A decisão mais inteligente é usar nossa liberdade para viver com Deus. A decisão mais inteligente é escolher viver com Deus. O melhor uso da sua inteligência é escolher a vida. E agora você pode escolher a Cristo. Hoje Jesus está com os braços abertos. E o convite no livro de Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: aproxima-te para o trono da graça para encontrar misericórdia, porque ali Jesus é o nosso intercessor. Vai para o trono da graça. Jesus ainda está com os braços abertos. Mas eu te digo uma coisa: não adianta que Jesus esteja com os braços abertos quando seu coração está fechado. Abra seu coração. Diga para Deus: preciso de teu perdão. Preciso da salvação. E eu convido para que você continue compreendendo sobre esse tema e compreendendo sobre o amor de Deus para a sua vida. E eu tenho um presente aqui para você. Através desse curso bíblico, Jesus Restaurador da Vida, você vai compreender o plano que Deus tem para a sua vida. Você agora vai compreender melhor o amor de Deus e agora você vai aceitar o convite que Deus faz. Filho, não perca tempo longe de mim. Não fuja de mim. Lembre, um dia a porta se fechará no céu. Número 2, se você se acostuma a ouvir a voz de Deus e a desobedecer a voz de Deus, você pode chegar a pecar contra o Espírito Santo e ali a graça também acaba. Mas o terceiro momento onde a graça acaba é quando morremos e ninguém sabe quando. Mas hoje você tem a oportunidade de entregar o seu coração e sua vida a Jesus. Você quer aceitar esse convite? Você aceita Jesus agora, o perdão de Jesus? Você aceita a salvação? Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Pai querido, muito obrigado, porque tua palavra é muito clara e hoje chegou até nossos ouvidos. Hoje estamos ouvindo o convite de Deus para aceitar o perdão, para aceitar a salvação. E agora nós estamos prontos para ir à tua presença, prontos para nos render, prontos para nos entregar, para aceitar a Jesus como nosso Salvador e começar um relacionamento para sempre com Ele. Abençoa teus filhos que tomaram essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Convido você a buscar uma igreja adventista do sétimo dia para continuar compreendendo a palavra de Deus. E lembre, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.